uma saudação daqui a pouquinho a vocês. Quero te convidar a participar dessa live, que você possa convidar aí os seus familiares, seus amigos, para que todos nós possamos buscar juntos esclarecimentos. Temos ouvido muitas coisas nesses dias, né? Os dias que estamos ficando em casa, que estamos reunindo em família. As redes sociais têm uma força muito grande de propagar uma série de informações e ensinamentos e direcionamentos que muitas vezes são equivocados e que contrariam a nossa fé cristã. Outros, obviamente, que vêm complementar, que vêm nos dar a instrução correta diante da fé. E esse momento a gente está tirando para falar sobre algo que, como dizem aí, bombou nas redes sociais, né? Que são os 3 dias de escuridão. Uma profecia trazida por que, segundo a informação, né, uma pessoa, uma mulher americana, segundo alguns cristãs, outros dizem que já é uma informação muito antiga, enfim, e vem trazer aí essa ideia, né, esse direcionamento, essa profecia, vamos chamar assim, não sei se nós podemos chamar dessa maneira, mas vamos colocar aí como uma profecia de 3 dias de escuridão sobre a Terra. Então, nós vamos estar debatendo sobre isso. Está aqui o pastor Renato, um estudioso da escatologia dos últimos dias, pastor que tem estudado muito sobre isso, tem ministrado sobre este grande enigma, essa grande revelação, né, que são os últimos dias, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento, as 2 testemunhas, enfim, o estudo do livro da Revelação, do livro do Apocalipse, e também das profecias bíblicas. Então, nós recebemos essa enxurrada de informações e trazendo ainda mais pânico e medo sobre toda a comunidade cristã e não cristã, que é sobre esses 3 dias de escuridão. Então, nós vamos estar debatendo sobre isso. Você é nosso convidado, venha, coloque aí as suas perguntas pelo Facebook, vamos tentar estar também respondendo algumas perguntas que vocês possam enviar e vamos adquirir conhecimento. A ideia é essa, que a gente possa ter um tempo de podermos aí adquirir conhecimento sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito dessa pseudo-profecia dos 3 dias de escuridão. Pastor Renato, seja bem-vindo, bom estar com você, bom tê-lo conosco mais uma vez para esse debate. Queria que você desse uma saudação aí a todos que estão conosco, para podermos, então, depois de uma oração, começarmos esse debate. A palavra está contigo. Amém. Graças e paz a todos. É um prazer estar aqui. Realmente foi o que o senhor comentou. Acho que são dias que, devido às circunstâncias, muitas notícias surgem, muitas coisas se espalham. Eu acho que tem muita coisa a ser esclarecida. É um prazer de novo estar aqui. Estou vendo que tem bastante gente participando. Convido pessoas para estar. Interaja com a gente. E eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações nesta noite. E vamos aprender bastante, pode ter certeza. Amém, amém. Com certeza, Deus vai nos dar a direção necessária, sabedoria e discernimento, né, pastor, para lidar com essas informações, né, que muitas vezes vêm de forma inesperada e traz aí, em vez de trazer uma direção de consolo, né, uma direção que venha dos céus, né, que realmente traga esperança ao nosso coração, vem nos confrontar e vem tirar muitas vezes aí a nossa paz. Ok? Mas vamos fazer uma oração. Convido aí a orar conosco. Vamos ter um momento de oração e aí a gente inicia o nosso debate. Amém? Inesperada e traz aí, em vez de trazer uma direção. Amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo agora? Deu um delay aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento. Te damos graças, Senhor, pela tua presença conosco. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu tens nos abençoado, tu tens nos fortalecido, tens nos dado graça, tem permitido, Senhor Deus, um viver na tua presença.
Que nesse tempo, Senhor, o Teu Espírito Santo nos instrua, nos dê sabedoria. Que, Senhor, a voz do Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor. Que não seja nenhuma declaração pessoal, Senhor, mas que tudo aquilo que aqui compartilharmos seja para a honra e glória do Seu nome. Com base na Tua palavra, com base, Senhor Deus, naquilo que o Senhor irá nos edificar, na revelação do Seu Santo Espírito. Eu tenho certeza, Deus, que a Tua vontade prevalecerá. E que possamos crescer no conhecimento, na revelação da Tua palavra. Desde já quero abençoar cada família que está conosco, cada vida que tem, Senhor Deus, nos acompanhado, que tem participado, Senhor Deus, desse grande mover, desse grande tempo de busca da Tua presença. E verdadeiramente nós possamos desfrutar de um tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu quero, não sei se eu acredito que é bastante interessante a gente fazer a leitura da profecia, né, que está percorrendo aí a internet, né, esses detalhes, né, para a gente entender um pouquinho quais são os detalhes, como que foi declarado isso, com que base foi anunciado essa profecia. Então vamos lá, ó. Eu vou ler aqui, é bem longa, eu peço paciência dos irmãos aí, tá? Essa é uma mensagem que ela foi traduzida, tá? Da profeta Linda County. Meu inglês não é muito bom aqui, mas ok. Então eu vou fazer a leitura, queridos, da profecia, para que depois a gente, em cima disso, possa debater. Tudo bem, pastor? Pode ser assim? Tranquilo, pode ser assim, não tem problema não. Então vamos lá. Então diz assim a profecia: eu sou o bom pastor. Esse tempo, essa era, como o ser humano conhece, está chegando o fim. De alguns dias a partir desse momento, uma súbita mudança ocorrerá. O tempo de uma séria transição está chegando sobre a Terra. Os cientistas chamarão este evento de mudança climática, mas eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, chamo de minha santa vontade e o cumprimento dos meus mais santos e profundos decretos que foram estabelecidos desde tempos imemoriais. Eu sou o grande eu sou. Meu plano permanecerá. Nada pode ser feito pela fraca e mortal mão humana para alterar, dificultar ou impedir o que preparei para a humanidade. Verdadeiramente, esta era dos seres humanos na Terra está rapidamente chegando ao fim, enquanto eu mudo e reorganizo todas as coisas. Esta Terra logo entrará em um tempo de severa escuridão global. As pessoas entenderão que eu, o Deus Todo-Poderoso, fecharei a cortina da escuridão sobre o planeta. Aquelas pessoas que são minhas, que já ouviram essa palavra, entenderão. Eu vou chamar a atenção da humanidade, pois toda tecnologia terá sua capacidade de funcionamento interrompida. Tudo será silenciado e a humanidade entrará em um repentino desespero e pânico enquanto a confusão se alastrará. Muitas pessoas perderão a capacidade de raciocinar quando a cortina da densa escuridão cobrir a terra. Eu, Senhor Deus, preciso fazer isto para literalmente ter a atenção de todos os cidadãos da terra. O meu povo, aqueles que conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, serão abalados bem menos que os pecadores. Eles serão estabilizados pelo meu Espírito Santo, enquanto a unção da minha santa presença cair sobre eles, e o meu Santo Espírito acalmará suas mentes, enquanto eles se enfraquecem por um pouco de tempo, reunindo sua inteligência sobre eles. Então vejam, meus filhos amados, há milhões de cristãos que são salvos por minha graça, que nunca ouviram falar dos dias de escuridão. É isso que estou chamando para você, que estou chamando você para contar a eles
sobre o que está logo ali, ao virar da esquina. Você pode abordar isso usando os termos científicos, pois, de fato, usarei meios naturais para criar esses fenômenos. Meu planeta, que muitos chamam de planeta X, ou Nibiru, está abrindo seu caminho para, eventualmente, cobrir o seu Sol. Esse planeta tem sido observado em muitos lugares da Terra, algumas vezes até a olho nu. Quando esse planeta cobrir o seu Sol, quando isso acontecer, eu irei, em minha grande misericórdia, manter e controlar totalmente a temperatura da Terra em 13%, para que nenhum homem ou animal congele. Entretanto, vocês sentirão frio. Por isso, recolha cobertores para se aquecerem, comida e água, suprimentos médicos. Caso for necessário, tudo deverá estar pronto para uso. Não façam pouco caso dessa advertência, pois vocês precisarão de comida e água, a menos que escolham jejuar. As velas precisam ser brancas e sem aromas. Não me questione sobre isso. Óleo para lamparinas podem ser usados. Usem óleo refinado tanto o quanto possível. Ouçam muito bem, meus amados. Eu sou o Santo Pai Celestial. Vocês não têm nenhum pai terreno. O Papa de Roma não é santo, porque somente eu sou santo. Esses dias de densa escuridão serão meu grande ato de misericórdia para ter completa atenção da humanidade. Nesse tempo cairão muitos dos falsos deuses do mundo. Aqueles que adoram qualquer falso deus terão suas vendas removidas e serão capazes de me escolher como Senhor, Deus, Salvador, se eles assim quiserem. A escolha final sempre será deles, porque eu não forço ninguém para entregar a mim. Ouçam mais, meus amados, imediatamente antes que a escuridão cair, a terra inteira tremerá. A terra tremerá ao gemer pela manifestação dos filhos de Deus. Haverá muitos terremotos reais acontecendo. As trevas descerão e haverá sinais majestosos no cosmos. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que manifestei em carne, vou reagendar os céus, rearranjar os céus, para que a humanidade veja as cores gloriosas e o vermelho e o sangue. Enquanto as cores vagam ao redor da terra, eles verão esse fenômeno que nunca foi visto antes. Eu reservei isso para essa época. O planeta X trará com ele grandes mudanças terrenas, quando a atmosfera ficará carregada com eletricidade. Isso não ferirá nem matará a humanidade, mas isso será algo que eles verão como a descarga será intensa. Quando começar a acontecer essas mudanças nos céus, você imediatamente deverá entrar em contato com seus entes queridos. Eles deverão largar tudo que estão fazendo e imediatamente ir para suas casas. É melhor que os membros da família possam estar juntos na casa de um dos crentes em Yeshua, Jesus Cristo, Yeshua. E por isso que eu desejo que vocês conversem com eles com antecedência sobre o que está para ocorrer na Terra, para que eles estejam dispostos a cooperar com você quando chegar a hora. Caso contrário, eles te chamarão de louco e não quererão ir para casa com você. Eu desejo que vocês alertem eles agora para o próprio bem deles. Durante esse período de 3 dias e 3 noites de escuridão, muitas pessoas não salvas receberão verdadeiramente Yeshua, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. E se você já tiver lançado a eles um bom fundamento. E quando você entrar na sua casa, eu aconselho a vocês a cobrir todas as suas janelas. Não olhe para fora, tranque as suas portas. Não abra para ninguém. Por quê? Por quê? Você me pergunta. Meus filhos amados, eu lhes direi por quê. Será durante esse tempo que permitirei que hordas de demônios passeiem por toda a terra. Pessoas de todas as nacionalidades estarão cientes disso, e muitos morrerão de pânico, e tormentos e ataques demoníacos. Além disso, os mares rugirão, e grande será o tormento da humanidade pecadora. Para os meus filhos amados, aqueles que estarão em suas casas nesse tempo, se você obedecer minhas instruções, eu enviarei legiões dos meus santos anjos para protegê-los. Não temas.
em toda a Terra, quando todos os eletrônicos pararem de funcionar, vocês não terão nenhum outro lugar para correr a não ser a mim, o verdadeiro e único Deus de eras infinitas. Orem sem cessar, orem em espírito, confiem em mim e eu o conduzirei em meio a isso. Por favor, estejam atentos que durante esse tempo a ressurreição dos mortos terá seu lugar, enquanto os túmulos dos mortos justos explodirem ao redor de todo o globo, simultaneamente durante esse tempo. Muitos, mas não todos dos meus santos que estiverem vivos serão transformados pelo meu poder e majestade. Meus filhos, que me conhecem como o seu Senhor e Salvador, mas que estão vivendo em pecado e em consciente desobediência, serão deixados para trás. Essa escolha é com eles. Meus filhos amados, vocês me perguntam, por que permitirei um tempo como esse? Se você estudar a minha santa palavra, entenderá por que eu farei isso. A minha linda terra tornou-se poluída, não tanto pelas emissões químicas provocadas pelo homem, mas sim porque minha terra foi totalmente poluída pela imundícia e degradação dos pecados da humanidade. O pecado está destruindo a humanidade e a minha terra está sofrendo também. Então eu estou trazendo um fim para o governo da humanidade no planeta. Ao longo de 6.000 anos, desde que eu criei seu planeta até agora, minha criação, os seres humanos têm se determinado em fazer escolhas erradas, chamadas de pecados. Esses pecados estão agora destruindo minha terra e eu vou intervir nisso pessoalmente. Em breve, eu implementarei meu plano que salvará a humanidade de tal destruição, porque a minha palavra diz que por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu amo minha criação, o meu plano para a terra, que eu criei, ainda está para se cumprir. Depois de tudo isso dito, depois de tudo dito e feito, a minha terra terá outros 1000 anos nos quais a glória e a beleza não apenas serão restaurados, mas também multiplicadas quando os meus santos governarão comigo por 1000 anos. Leiam a minha palavra, meus queridos, leiam as minhas escrituras e eu darei a vocês entendimento. Confiem em mim, meus filhos amados, e eu nunca os deixarei ou os desampararei. Estarei próximo de cada um do meu povo para que me invocar, porque eu sou um Deus de perfeito amor, misericórdia e graça. Eu sou Jesus Cristo, o Senhor. Linda Country. Meu Deus. Pastor Renato, a primeira, assim, me dá uma ideia geral, vamos compartilhar aí uma ideia geral do que você achou dessa pseudoprofecia. Só alertando, assim, só como referência, eu sei que você vai dizer isso, mas me lembrei aqui agora, nós não vamos aqui julgar o profeta, ok? Correto. Nosso objetivo não é julgar a pessoa, mas a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. A palavra nos dá essa condição para julgar a profecia, né? Analisar a profecia e ver se ela é útil para nos exortar, nos admoestar, nos direcionar, nos edificar. Esse é o objetivo da profecia. Eu queria que você desse uma colocação inicial aí para a gente começarmos o debate. Por favor. Amém. Só tudo isso, né? Só tudo isso. Na verdade, essa profecia já vem de alguns anos, não é de agora. Esse assunto surgiu já há, se não me falha a memória, 4, 5 anos atrás. Esquecendo totalmente a pessoa e pegando tudo isso que o senhor acabou de ler, existe aí muita contradição. A hora que você começa a observar, vou falar isso daqui a pouco, existe muita contradição naquilo que foi dito, existe muita contradição bíblica, existe muita contradição científica também com relação a esse assunto. E o que a gente percebe? Em momentos como esse que a gente está passando de um problema de saúde do qual atingiu todo mundo, esse tipo de assunto começa a aflorar. Eu acho que nesses últimos tempos que nós temos vivido, acho que não é novidade para ninguém que a gente tem vivido os últimos dias. Os sinais da volta de Cristo são muito fortes. Nunca se viu sinais da volta de Jesus como se tem visto até esses dias atuais. Mas a Bíblia diz que é só o princípio das dores. Então, acho que
destrinchar um pouco isso que foi declarado, e por incrível que pareça, tem muita gente que acaba dando credibilidade a isso acho que fica um alerta para nós, cristãos. Só tem uma forma de você não cair: conhecendo a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Se você não tiver conhecimento da palavra que Deus nos deu, você vai cair nesse conto. Isso é um conto, vou até mais longe, é uma aberração, porque tem muita contradição aí, muita contradição. E acho que vale a pena nós pararmos para pensar nesses últimos dias que tipo de conhecimento eu tenho. Conhecimento que eu digo é que a gente fala conhecimento, apóstolo, as pessoas acham que você tem que estar dia e noite estudando igual um louco. Não é isso. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. O Espírito Santo faz com que essa palavra se renove em nós. Alguns princípios cristãos têm que estar firmes no nosso coração. O primeiro deles: não existe cristão sem oração. Não existe cristão sem palavra. Não existe cristão sem perdão. Não existe cristão sem amor. São cláusulas, são bases pétreas da Bíblia que não mudam e não vão mudar. Então, acho que o conhecimento nesses últimos dias vai fazer uma diferença enorme, porque muita gente está caindo nesse tipo de coisa. Inclusive, essa própria profecia, até marquei aqui para mim não esquecer, foi lançado um filme, se eu não estiver enganado, final do ano passado, acho que foi final do ano passado, se não me falha a memória, o Bird Box, que lançou no Netflix, e muita gente está fazendo correlação a essa profecia, porque ela fala em determinado momento: não olhe para fora, não veja o que está acontecendo fora. Aí já ligaram o filme com aquilo que foi dito, ou seja, vira uma confusão. Daqui a pouco acontece um eclipse, está cheio de gente achando que é a profecia. Então, acho que vale para nós, para princípio aqui, para a gente começar a conversar sobre isso, ou eu tenho um princípio de aprender a palavra e saber o que nela está, ou eu vou ser enganado. Não tem como. E tem bastante gente sendo enganada. Infelizmente, você fez uma colocação muito importante, né? Que é o fato de, para que não sejamos enganados, nós precisamos adquirir conhecimento. Né? A Bíblia diz que o profeta diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus também declara: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, realmente, eu acho que o grande antídoto, se é que ele existe, e eu creio que ele é um antídoto, a maneira de você não se deixar levar pelas profecias enganosas, né? E até esses dias nós conversava com o pastor Adailton sobre a questão da profecia, né? Como que ela deve ser analisada, como que nós devemos dar credibilidade a ela. E aí passa por um filtro importante de você julgar essa profecia, né? Você avaliar essa profecia, se ela está dentro de um contexto bíblico, se ela tem base bíblica, se ela não traz contrariedades, primeiramente com a palavra de Deus, né? Que esse talvez seja a grande base, né, da nossa vida cristã, que é a própria palavra de Deus, as Escrituras como um todo, de Gênesis a Apocalipse, que é a palavra revelada de Deus a cada um de nós. Jesus Cristo é a palavra, né? E ele se revela a nós desde o início, como a própria Bíblia diz, que ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, ele é o todo disso. Então, quando nós temos a palavra, né, nós somos fortalecidos para que não venhamos cair nesses conflitos. E aí fica essa pergunta que eu quero lhe fazer agora, para a gente começar aí esse debate, que você me dissesse quais, dentro dessa profecia, quais são os pontos de incoerência com a palavra de Deus? Quais são os pontos que você encontrou aí de incoerência com a palavra de Deus? Vamos lá. Olhando para a profecia e analisando a profecia, a primeira coisa que a gente pega ali, e eu quero que você fique com o coração bem aberto, porque são coisas que até escandalizam. Mas, cientificamente, não tem como acontecer aquilo que está ali. Eu não posso misturar, porque
porque vai acontecer assim, porque Deus me revelou. Olhando para a profecia, a primeira coisa, esse tal desse planeta, desse asteroide, qualquer coisa que seja, o tal do Nabiru, só para se ter noção do que ela fala, daquilo que nós conhecemos, daquilo que a ciência conhece, não faz sentido. Então, quando você olha para a palavra de Deus e você começa a refletir na profecia, a primeira pergunta que fica é: por que todos os nossos estudiosos nunca falaram nada com relação a isso? Então, se você for parar para pensar, as grandes agências, porque se tem algo que está no coração do homem, é tentar ouvir vozes, saber sobre extraterrestre, o que está acontecendo. Ou seja, o universo é vigiado de muitas formas. De muitas formas. E a primeira coisa que fica é o quê? Se você comparar, pegando a Terra, se você comparar, existem muitos estudos, existe um monte de gente falando sobre essa profecia. Se você procurar, você vai achar de tudo na internet, mas números muito básicos. Cientificamente, você mata essa profecia. Por quê? Se você pegar, por exemplo, a Lua, ela tem uma influência muito grande na maré. Tanto que todos nós sabemos que, dependendo da distância que ela tem da Terra, a maré sobe, a maré desce, a maré ela é movida pela Lua, porque é uma das coisas que nós entendemos e aprendemos com a ciência. E se você for comparar, a Terra ela é 49 vezes maior do que a massa da Lua. Então, pare para pensar, 49 vezes a massa da Terra é maior do que a Lua, ela já influencia a maré no planeta. A Lua está a 480, mais ou menos 480, 500 mil quilômetros daqui. E ela consegue influenciar as marés. Isso é a gravidade, isso é feito por causa da gravidade. Beleza. Quem é o tal do Nabiru? O Nabiru, para vocês terem noção de como é o negócio, de como não tem comprovação científica de que isso é possível, o Nabiru ele é 30 mil vezes maior. A massa do tal do Nabiru é 30 mil vezes maior do que a massa da Lua. Ou seja, ele é 6.500 vezes maior do que a Lua. Cientificamente, se esse planeta começar a se aproximar da gente, a gente vai ser dissipado do universo. Então, cientificamente, não tem como. Por que eu fiz essa comparação? Porque se a Lua, a 500 mil quilômetros daqui, com uma massa 50 vezes menor do que onde nós moramos, já tem a influência que tem, você imagine alguma coisa 6.500 vezes maior. E outra, se esse planeta se move para cá, ele começa a trazer, conforme diz a ciência, ele começa a trazer asteroides e outros que possam estar à volta, porque a própria gravidade vai trazer. Ou seja, nós seremos dissipados e destruídos por muitos motivos. Então, cientificamente, não tem sentido. E volto a repetir, por que ninguém fala nada? Por que a ciência não se manifesta com relação a isso? Então, cientificamente, eu posso dizer para você que não se preocupe com o tal do Nabiru. E outra coisa que também não há coerência, que dá para ver a olho nu. Se você pode procurar aí, hoje em dia está tão fácil, todo mundo pode procurar. Entre na internet e procure. A própria NASA já afirmou, é impossível, não tem como ver a olho nu. Então, o que eu quero deixar no teu coração? Cientificamente, não tem como acontecer. Estou olhando para a profecia. Aí, vamos lá, partindo para o lado espiritual. Vamos olhar agora na Bíblia, pegar aquilo que está ali na Bíblia. Partindo para o lado espiritual, a primeira pergunta que fica é, por que nada disso está registrado na Bíblia? Ah, pastor Renato, a gente pode citar Joel. Para você ter noção, o livro de Joel, quando ele fala de escuridão, parte daquela profecia já foi cumprida. Parte daquela profecia já aconteceu. Ah, pastor Renato, quando aconteceu? Quando Jesus se entrega na cruz. O que aconteceu? Houve trevas sobre a terra. Parte daquela profecia de Joel já aconteceu com Jesus. Pode procurar vários livros de estudos, tem um monte. Qualquer livro de estudo que você procurar, ele vai te afirmar. Todos os teólogos entendem que quando Jesus diz está consumado, o dia de trevas de Joel já acontece lá. E outra coisa, por que Deus esconderia isso de nós? Outra pergunta que fica, Deus poderia fazer essa revelação hoje? Concorda, apóstolo? Será que Deus poderia vir através de alguém hoje e acrescentar algo que não está? Não creio que isso... Não há base para isso. Justamente o que o senhor falou. Está fundamentado na Bíblia, né? Está fundamentado na Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 18.
Você pode pegar lá que está muito claro. Eu testifico a todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, lhe será acrescentada as pragas dele. Versículo 19. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro da profecia, Deus lhe tirará parte da árvore da vida e da cidade santa que está descrita neste livro. E ele fecha com o versículo 20, dizendo assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém, vem Senhor Jesus. Graça do Senhor Jesus seja com todos. Ou seja, a Bíblia não tem nada a ser acrescentado nela. Ela não traz referência nenhuma com relação de que está vindo um planeta de qualquer lugar e vai nos destruir. Então, cientificamente não se comprova. Biblicamente não se comprova. Ah, mas tem um monte de gente que começa a olhar e interpreta de forma diferente. Amados, algumas cláusulas da Bíblia não vão mudar. Ou melhor, nada na Bíblia vai mudar. Mas tem algumas coisas que nós temos que entender. O que Deus tinha que revelar, Ele já revelou. E eu acho que o que fica aos nossos corações, ao seu coração, ao meu coração, e nós precisamos ter certa coerência, é daquilo que nós ouvimos. Eu acho que nós não podemos ser levados, é uma palavra muito pesada, mas muita gente, apóstolo, é levado pelo vento de doutrina. É levado por vento de palavras lançadas. Então, eu posso te provar, conforme falei, poucas coisas aqui, cientificamente não se comprova, biblicamente não se comprova. E aí, algo que fica muito tremendo no meu coração, o apóstolo já citou isso, eu vou reforçar isso agora, algo que fica muito forte no meu coração. E Jesus fez essa declaração. Ninguém sabe o dia, a hora e o momento. Então, acho que isso tem que ficar no nosso coração. Ninguém sabe. Inclusive, no mesmo versículo, ele cita: nem eu, senão somente meu Pai. Então, eu acho que são ventos de doutrinas que surgem. E quando falta um pouquinho de conhecimento, mínimo, não precisa ser muito, a gente se dispersa e acaba caindo nesses erros que a própria profecia está. Entendo. Pastor, a gente sabe que ainda que seja uma palavra de engano, né, eles buscam algumas referências bíblicas, não no todo, né, e é uma pena isso, mas o engano entra dessa forma, ele não entra escancarado, né? Ele não entra, olha, aqui é o diabo falando, né? Ou aqui essa profecia é falsa. Ela traz algumas pequenas bases, alguns textos que se constroem. Um dos textos que, inclusive, me fizeram essa pergunta, entre muitos que me perguntaram, usando ali o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 20, que diz: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Qual é a referência que esse texto bíblico poderia trazer? Ele foi pego de forma isolada? Por que ela usa? Eu estou até aqui imaginando, lendo ali, será que ela usou realmente esse texto para indicar que as trevas virão? Apesar que tem aqui, eu já vejo aqui uma pequena falha. Não sei se você... aqui não diz dias, né? Ela fala 3 dias a profecia. Exato. Aqui está dizendo que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Não fala tempo. Então, eu já encontrei um equívoco aqui. Né? Mas como que uma pessoa pode gerar, e essa aí é a minha pergunta, pastor, para a gente debater, como que a gente pode instruir os cristãos para que eles não caiam nesse tipo de confusão? Porque, como a gente vê aí, como eu acabei de ler, muitas vezes essas pessoas usam de pequenos textos bíblicos para gerar essa heresia, podemos dizer assim, ou essa profecia de engano, né? Como nós devemos instruir essa pessoa para falar: não, isso não é de Deus, isso aqui está confuso? O que você diria a respeito? Porque você vê, existe esse texto aqui que, né, se a gente pegar, por exemplo, tem ali também o princípio das dores, Mateus 21, exato. É isso? 24. 24, que também na verdade é Lucas 21 também, Mateus 24, Lucas 21 tem também. Isso.
Se a pessoa pegar esses textos e encostar esse texto dentro, junto com essa profecia, ela conseguiria discernir a diferença do que é palavra de Deus e do que é palavra de engano? Na verdade, apóstolo, acho que algo que tem acabado no meio da igreja contemporânea, eu tenho falado muito isso, e eu sei que essa palavra acaba ofendendo muita gente, porque muita gente leva o evangelho como uma Neusaldina. Sabe? As pessoas levam o evangelho como um clube. É triste dizer isso? É triste dizer isso, mas é uma grande realidade. Às vezes a gente, usado por Deus, nós cremos que todos aqueles que sobem naquele altar são usados por Deus e fazem isso. Nós, às vezes, como pregadores, também falhamos em não ter coragem de dizer aquilo que Deus fala. Por que estou dizendo isso? Porque qualquer cristão que você pegue, que se preze por cristão, sabe que eu não posso pegar um texto isolado. Aí está sendo considerado um texto isolado. Se você pegar o livro de Atos, onde Pedro fez essa declaração, ele cita Joel. O próprio texto do capítulo 2 de Atos, versículo, se você ler do versículo 14 para baixo, você vai perceber isso. Ele diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais sobre Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não são embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, ele está fazendo referência ao profeta Joel. E ele cita a profecia do profeta Joel. Então, se você pegar e você for lendo, você vai ver que o próprio texto de Atos que ela usa, ela se refere a Joel. Mas por que você está dizendo isso, pastor Renato? Porque nós temos que parar, e eu não posso pegar um texto, de repente eu abro lá. É que nem caixinha de promessa quando muito se usava tempos atrás. Hoje a gente vê pouco. Vou tirar um versículo e Deus está falando comigo. Amém. Se você crê assim, Deus te abençoe e te guarde. Até a hora que sair um versículo do Salmo 140 que Deus mandar, vai morrer. Aí eu vou pegar o texto do rei Ezequias. Acabou de ser livre por Senaqueribe e de repente, olha, agora você prepara a sua casa que você vai morrer. E sai um versículo desse. É a mesma coisa. Ou seja, estou pegando um texto e fazendo um contexto em cima dele. Eu não posso fazer isso. E por que eu digo isso? Porque o crente, por mais simples que ele seja, ele tem que ter coerência. E às vezes, quando a gente fala de estudar, muita gente acha que bonito seria, muito bom, se todos nós pudéssemos ler 50 livros por ano e estudá-los. Mas não é possível, devido a toda a correria que a gente faz. Mas os princípios bíblicos eu preciso ter. E quando se fala da volta de Jesus, apóstolo, piora mais ainda. Porque muitos estão fazendo hoje o que aconteceu na Idade Média e o que aconteceu no final do século XVIII e XIX. John Wesley, por exemplo, levou quase 20 anos para ele começar a estudar o livro de Apocalipse, porque ele não entendia. Ele falou, é muito complexo esse negócio, não é para mim. Até quando ele percebeu que o Espírito foi trabalhando nele, ele falou, eu preciso estudar esse negócio. E hoje acontece muito com muitas pessoas. Não, e vou dizer mais. Muitos ainda acham que o livro do Apocalipse é uma história de carochinha. Sendo que, para nós cristãos, aquilo é o fundamento de tudo que nós fazemos. É muito bom dar de comer para quem precisa, dar roupa para quem precisa, é legal fazer serviço social, profetizar, fazer tudo, fazer o rol completo que a Bíblia manda. Mas, qual é o fundamento final de uma vida cristã? Ser salvo. Esse é o fundamento final. Então, muita gente prioriza tudo e esquece de priorizar a sua própria salvação. E aí você pega esse texto que nele cita o livro de Atos, é muito estranho. Você vê que até quando ela começa a citar a Bíblia, diz que o sol se converterá. Não, a Bíblia não diz. A gente tem que aprender que não é a Bíblia que diz, a Bíblia afirma. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o glorioso dia do Senhor. Então, aí você vai para o livro do Apocalipse, pré-tribulação, ele vai citar o texto. Ele vai citar a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o conhecimento básico da Bíblia nós temos que ter. Aí você pega Lucas 21:11, e haverá em vários lugares grandes terremotos, pestes e fome. É tudo que a gente está vendo. Acho que é 15 dias atrás, se eu não me falha a memória, nós tivemos terremoto, tivemos erupção vulcânica, a gente teve maremoto em alguns lugares. Quer dizer, são muitas coisas acontecendo. Os sinais estão aí. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu.
Então, acho que para nós cristãos, para mim, eu acho que o que vale para todo mundo que nos ouve nesta noite, o conhecimento da palavra, ele só vem, e agora eu mato qualquer louco que possa imaginar, mas essa turma fica gritando de gostoso porque fica lendo e acha que é o bom. Amados, a revelação bíblica só vem pelo Espírito de Deus. Ela não vem por outro motivo, ela só vem pelo Espírito de Deus, seja para mim, seja para você. Se eu não tiver o Espírito de Deus para revelar aquilo que está na Bíblia, vai ser uma leitura. Verdade. E isso tem pegado muito. Aí cai num outro ponto que a gente poderia até se estender mais um outro dia ou aqui mesmo. Discernimento. Não há mais discernimento. Por que muita gente cai nessa profecia louca? Para mim é louca. Eu vi muita gente falando sobre ela. Não, mas vamos lá, é uma profeta de Deus. Amados, profeta que se faz por profeta. A primeira coisa que ele faz é ter temência. E uma pessoa que solta um negócio desse, pior. A profecia lá atrás, apóstolo, se quem tiver interessado e quiser consultar, pode ir. Ela deu data para acontecer. E quando você põe data num tipo de profecia como esse, como essa profecia que foi dita, eu posso te dizer declaradamente, é passar vergonha. Porque na época que foi dita a profecia original, essa profecia que o senhor leu agora, quase 5 minutos, quando foi dada essa profecia lá atrás, há 4 anos e meio atrás, se não me falha a memória, ela deu data para acontecer. Queimou a cara. E um monte de gente queimou a cara junto. Inclusive, na época dessa profecia, nos Estados Unidos, teve gente que correu para o supermercado, começou a comprar coisa. Por quê? Porque acreditou no contexto. Acreditou naquilo que estava acontecendo. Aí alguém louco pegou isso esses dias e soltou de novo. E o pior, apóstolo, quem saiu correndo comprar as coisas não foram os ímpios, foram os cristãos. O conhecimento bíblico é básico, não tem como. É uma pena, porque é o que você falou, né? Infelizmente, a falta do conhecimento faz com que o povo cristão que tem a palavra, né, tome atitudes precipitadas, né? Diante de colocações tão vazias, eu posso dizer assim, quando você faz esse comparativo com a palavra. Porque, inclusive, tem uma questão aqui que eu achei interessante, que ela fala de velas brancas, né? Em algum momento a Bíblia fala de velas brancas que nós devemos... Poderia ser, talvez, que minha irmã disse lá, vermelha, azul. Inclusive, eu quero aproveitar que os irmãos façam perguntas aí pelo Facebook. Exato. A gente tá ligado, compartilha com a gente. Vamos debatendo aí, a gente está ligado aqui para poder responder suas perguntas também. Mas, pastor Renato, me fala sobre essas velas brancas aí. Onde que será que a gente poderia encontrar um comparativo a elas? O que poderia... Né? Não entendo. Eu fiquei... Essa foi uma parte que eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu já estava meio... Quando chegou na vela branca, eu falei, meu Deus. Não, tem que ficar muito claro para todos que nos ouvem, e eu estou vendo alguns comentários aqui, e para muitas pessoas que nos ouvem, tem que ficar muito claro que nós não estamos julgando a pessoa, ok? Estamos julgando o texto, a profecia. Primeira coisa, pessoas que usam velas brancas, espíritas usam, os católicos usam muito, com referência 1537, 1547, alguma coisa assim, quando a Igreja Católica firmou as velas. Protestante usa vela? Não usa. Nós não temos costume de usar. Ou seja, cita-se a vela sem ter noção nenhuma. E outra, na profecia, o que ela fala? Não me questione com relação a isso. Ou seja, Deus me deu, mas eu não sei o que é. Outra coisa que é totalmente contraditório, fala de 3 dias. Fala de 6 dias, fala de alguns dias. Que dias? A Bíblia também não dá referência com relação a isso. E outra, a Bíblia, se você pegar o livro de Daniel, ele vai falar das 70 semanas. Então, 70 semanas, cada semana são 7 anos. Que falta uma semana para se cumprir, segundo os teólogos, que se cumprirá na grande tribulação. Então, não tem referência. É isso que a gente fala. Quando você começa a descer um pouco mais, fora da palavra, não tem como. Outra coisa gritante que está nessa profecia: não abram as portas das suas casas, se fechem lá dentro.
Aí tem gente, apóstolo, eu estava vendo esses dias, quando a gente marcou de fazer, eu fui dar uma olhada, tem gente que já está achando que esse confinamento nosso se refere à profecia. Mas por quê? Aí você fala assim, aonde está na Bíblia? Aí tem gente, por incrível que pareça, vocês podem procurar, eu sempre falo isso para que não fique nas minhas palavras, tem gente já se comparando como se fosse na época da Páscoa, que a gente acabou de ministrar esses dias. Como se fosse no Egito. Não, entra na sua casa e fecha as portas, está na Bíblia. Irmãos, não está na Bíblia. A profecia não se encaixa na Bíblia. A profecia, por mais que você tente quebrar ela, vamos pegar as velas. Não tem referência. Tem gente que foi, sabe para onde, apóstolo? Para as 10 virgens. Foram comparar os candelabros. Aí você fala, meu, da onde que está tirando isso? O problema é que alguém joga e aquele que não conhece pega. Pega e fica com aquilo. Eu vi um comentário esses dias, e eu quero dizer isso aqui, eu falei para uma pessoa, terminei de ler um livro esses dias, muito tremendo, depois instruo você que leia, porque é muito bom, e é a Apostasia Vindoura, vou até ver se eu pego ele daqui a pouco, passo o nome para você, Apostasia Vindoura, esse é o nome do livro. É um livrinho de 190 páginas, e você lê. Ele fala algo ali, o autor fala algo muito tremendo ali. A sexualidade tem sido falada muito nesses últimos dias. E muitas igrejas estão abraçando a homossexualidade. Nós, como cristãos protestantes, você que me ouve, você pode não concordar, mas eu, como cristão, como pastor, a Bíblia me dá esse direito. E qual que é a cláusula pétrea? Eu estou usando essa palavra porque é a palavra muito usada pela nossa Constituição, ou seja, cláusula que não muda, não vai mudar. O ir e vir nosso é cláusula pétrea na nossa Constituição, ou seja, você tem liberdade de ir e vir. Vamos pegar uma cláusula pétrea na Bíblia. Qual é? Não se deite homem com homem e mulher com mulher. E agora tem se usado o que nessa apostasia final que a gente vive? Tudo é amor. Tudo é amor. Poderia citar o nome das igrejas que eu tenho aqui marcado. Poderia citar o nome das igrejas que liberaram casamento entre pessoas do mesmo sexo. Igrejas protestantes conhecidas, de renome. Aí você fala assim, não, porque nós entendemos, porque a evolução nós estamos entendendo. Amados, a Bíblia fala, não se deite. Pode pegar no original, no grego. Não se deite homem com homem e mulher com mulher. Senhor Renato, por que você está dizendo isso? Porque esse tipo de coisa não se negocia. E hoje, apóstolo, tudo tem se negociado. E eu já ouvi isso. Precisamos pensar. Não, eu não vou pensar. É cláusula pétrea da Bíblia. Eu não vou pensar. Deus já determinou. Então eu vou negociar com Deus. Não, Deus, vamos lá. Então nessa noite eu vou ficar orando a noite inteira e o Senhor vai me revelar como que eu posso entender. Não, já está escrito, não se deite. Ou seja, o homossexualismo pela Bíblia é pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pega, por exemplo, essa profecia. Tem coisa que, vela, não tem na Bíblia. Pastor Renato, mas pode ser uma revelação. Não tem revelação escondida. A palavra de Deus ela é muito séria, ela é muito concreta, ela é muito assim, clara para nós. Existem poucos versículos, 2 ou 3, se não me falha a memória, 2 estão em Apocalipse que diz, isso vocês não sabem, mas Deus assim fará e lá você saberá. Mas é uma ou outra coisa específica. Por que eu estou dizendo isso? De novo, se não tiver princípio e os princípios estão indo embora, faz com que muita gente acredite nisso. E vou dizer mais. Olha que se abusar, tem cristão que está fechando a porta, não olha nem para fora, e está acendendo vela dentro de casa. Eu não duvido. Polêmico, a gente vai arrumar problema. Eu não duvido. Porque, na verdade, pastor, esse tipo de profecia, você vê, é uma profecia, é uma palavra liberada, mas há quase 5 anos atrás. Exato. E que tinha data. Realmente, eu fiz o estudo e ela tinha uma data para acontecer, e não aconteceu. Mas sempre tem alguém que quer gerar pânico no coração do homem, gerar medo, insegurança. E hoje, devido à pandemia, nós estamos... o emocional humano está muito vulnerável, né? Está muito aceitando tudo que se fala, né? Então, um espertinho lançou trouxe de volta essa palavra aí para trazer confusão na mente das pessoas, porque ela tem inúmeras aí, ou quase ela, na sua totalidade, ela traz incoerências com a palavra de Deus, incoerências com a espiritualidade,
com a própria ciência, com a própria tecnologia, né? Então, é uma coisa assim que, ao mesmo tempo que ela é escancarada, né, ela tem os seus apelos muito sutis de engano, devido a esse medo, essa insegurança dos nossos dias. E tem uma coisa interessante que ela fala aqui, que ela fala para ninguém abrir a porta, certo? Mas por que não abrir a porta? Porque os demônios vão entrar. Né? Veja que ela entra nas questões dos demônios. Então, se você abrir a tua porta, o demônio vai entrar dentro da tua casa e vai gerar destruição. Né? E eu acho incrível isso. Eu não sei que referência ela quis entrar aqui, talvez as portas de entrada, que a gente fala de libertação, né? Ou se são as portas da casa. Mas o demônio precisa de porta para entrar, pastor? Precisa abrir porta para demônio? Apóstolo do céu. É triste. É triste, sabe por quê? De novo, a gente volta no mesmo ponto. É a falta de conhecimento, é a falta de entendimento bíblico. É a falta, e isso deixa a gente, como pastor, muito triste. Por quê? Até a gente vai debater um pouco mais isso na próxima live, mas é uma misturança que estão fazendo, é uma bagunça que está virando, porque a falta do conhecimento nos leva à ignorância. A ignorância nos leva a aceitar qualquer coisa, sem citar e sem fazer referência, até porque cada um tem a sua direção política, mas uma coisa o presidente desse país tem falado com muita propriedade: conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente ainda está preso nas mentiras. É que nem você pega esse versículo que a gente acabou de citar, a gente citou há pouco, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu. E ele fala bem assim, Mateus 24:36, nem os anjos no céu, mas unicamente o Pai. Jesus dizendo, viu, nem eu, só meu Pai sabe. Sabemos que eles são trinos, uma coisa só. Mas você pega aqui nessa questão dos demônios, o que está acontecendo hoje? Muita gente está acreditando. Você pega esse filme do Netflix, até comentei com a minha esposa esses dias, assista. Assista. O filme inteiro, 3 pessoas vendadas, e quem abre o olho morre. E há muitas referências do filme, na hora que você começa a estudar, aonde queriam chegar. Você vê umas coisas ali, que tem gente falando, não, é demônio. É demônio. Demônio do qual eu preciso fechar minha porta, senão o demônio vai entrar. Amado, o demônio, a sua casa, ele está pouco preocupado com ela. São as suas atitudes que abrem a porta. São as nossas ações que abrem as portas dos demônios. Não é a minha casa física. Aí tem gente, apóstolo, que vai lá na Páscoa. Vai lá na morte do Cordeiro. Tem gente que está voltando a ser judeu de novo, acha que se fizer o ato do judaísmo vai se proteger. Tem gente achando que porque passa um óleo na porta está protegido. Irmão, não adianta nada eu ungir a minha casa, ungir os umbrais das minhas portas e não ter uma vida regrada e voltada para a palavra de Deus. Então não adianta. Então tem muita gente que ainda está acreditando nesse tipo de coisa. Muita gente que está crendo nesse tipo de coisa, que acha que esse tipo de coisa vai acontecer e tem gente se perdendo com relação a isso. É impressionante, mas é triste dizer, é triste. Mas tem gente, apóstolo, que acha que é assim. Agora, pastor Renato, tem referência bíblica para isso? Nenhuma. De todas as pragas do Egito, só uma teve que ter uma ação humana, que foi o anjo da morte. Foi a única. Ali se reuniu o povo, se colocou o sangue do cordeiro. Para quê? Tipificando ali Cristo morrendo, se entregando por aquele povo e ressuscitando agora. As outras pragas não dependeram de ninguém, foi Deus que fez. Então não adianta. De novo, a ignorância, a falta de conhecimento. A ignorância, se você buscar no original, fique tranquilo, não estou te ofendendo. A ignorância é a falta do conhecimento. É você ter a simplicidade de aprender um pouco mais, de saber um pouco mais. Agora, o que me preocupa, apóstolo, o senhor pode me ajudar melhor ainda, o que me preocupa é a geração que está vindo aí. Geração que eu digo, mas uma geração leva 70 anos. Não estou falando de quem nasceu ontem há 10 anos atrás. São 70 anos. Essa geração que vem, a gente vê isso, e é triste a gente ver isso. Pega uma profecia maluca como essa, tem cristão acreditando que nem está escrito aqui na profecia, eu estou com ela aberta aqui também, velas brancas, porque os demônios entrarão. Entrarão aonde?
Aonde que vai entrar esse negócio? É duro dizer uma palavra pesada. Isso é heresia. Isso é heresia. Entendi. Tem uma parte que ela fala do Papa. Tem. Né? Eu não entendi. Aí alguns disseram porque ela é católica ou é contra o catolicismo. Porque ela quis trazer dentro dessa profecia bíblica, porque a Bíblia não fala de Papa algum, né? Não. Não tem um Papa na Bíblia, né? Não. E ela cita a questão do Papa. Com que objetivo você imagina que ela vai colocar isso? O que Deus estaria preocupado com o Papa? Deus falaria a respeito do Papa? Qual é a referência que ele está usando para, sei lá, qual é a mensagem que talvez estaria passando essa palavra de citar o nome de um papado, de uma instituição? Porque o Papa não é uma pessoa, a gente sabe, é o papado, né? É uma instituição do catolicismo que tem a sua importância na história da igreja, enfim. Mas fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, pastor. Na verdade, a autora dessa profecia, a pessoa que recebeu essa revelação, ela tem conhecimento bíblico. Você percebe pela própria profecia que ela tem conhecimento bíblico. Existem muitas referências, porque quando você divide toda a história do cristianismo pelas suas, como que eu posso dizer, pelas nações que dominaram a Terra, nós sabemos disso, todos nós sabemos, isso é história, isso é pura história. Roma governou uma boa parte do planeta durante muito tempo. E cada reino que se passou, o reino persa que se passou, o reino romano que se passou, outros reinados que se passaram na história, há referências no livro de Ezequiel, há referências no livro de Daniel, principalmente Daniel, e há referências também no livro do Apocalipse, que ele se diz que o reino do norte se viraria contra Israel. Tanto que um dos maiores sinais que Jesus vai voltar parte de Israel. As coisas acontecem em Israel. Israel é a flor, Israel é a árvore que mostra quando Jesus estará a voltar. Não diz dia, não diz hora, não diz momento, mas ele diz, olhem para Israel. E quando aquilo começar a florescer, estará perto o dia que eu voltarei. Então ele dá referências porque os próprios discípulos perguntaram. Só que quando você vai para o livro do Apocalipse, o que ele diz? Os reinos do norte se levantarão contra Israel. Tem um manual de escatologia muito, muito bom. Ele é antigo já, mas ele é muito bom. Está em PDF na internet. Se você quiser baixar, é liberado, você pode baixar. E ele fala muito sobre aliança. E ele fala da aliança palestina, da aliança israelita. Ele fala de todas as alianças que aconteceram. E nessas alianças ele leva para o livro do Apocalipse. Por que ela cita o Papa? Ela cita o Papa porque teologicamente, escatologicamente, estudando Israel, os inimigos que se levantam do norte partem da Europa. Então ele faz toda uma referência, ele dá caminho, a Bíblia dá o caminho. Ele fala, passarão por aqui, chegarão ali, todos se reunirão no Vale do Armagedon e lá lutarão contra Israel. E Deus será com Israel e vai extirpar todos eles. Só que a referência que o livro do Apocalipse dá e a referência que o livro de Daniel dá parte de um reino europeu. Tanto que existem palavras ditas que agora em maio, bastante gente deve estar sabendo, que deve surgir o anticristo entre França e Roma. Tem muita coisa sendo dita, tem muita coisa sendo falada. Inclusive, se você entrar na agenda e procurar, você vai achar, na agenda do Vaticano, você vai achar, inclusive vai ter sim uma agenda marcada agora em maio, que o Vaticano vai fazer. E isso é tudo teoria da conspiração. E teoria da conspiração vem muita coisa borbulhando por trás. O que eu posso te afirmar é, a pessoa que se diz ter recebido essa profecia conhece a Bíblia. Por isso que ela faz referência ao papado. Porque os teólogos, em quase 100%, entendem que a religião romana, não estou falando de católica, estou falando romana, a religião romana vai ter um papel fundamental na volta de Cristo. Isso eu estou falando da tribulação.
Por isso que ela faz referência ao Reino do Norte, e quando ela fala Reino do Norte, ela puxa o papado. Há muitas referências com relação a isso, é um assunto extenso, mas é um assunto que, eu digo a você, a pessoa que fez esta profecia conhece a Bíblia. Pena que a profecia não encaixa com aquilo que conhece. Mas existem referências bíblicas citando o Papa, sim. O Papa não, citando a religião romana, citando Roma, como um dos principados que aparecem nos 10 chifres. Entendi. Então, essa ela já faz essa referência. Eu observei que é uma pessoa não totalmente leiga, né? Não é, não. É uma pessoa que ela tentou trazer uma base para essa pseudo-profecia ou essa direção, por isso ela faz esses encaixes isolados da palavra de Deus, né? E ela faz com que as pessoas fiquem aí confusas, né? E acaba gerando uma confusão enorme, né, na mente das pessoas sobre a verdade de Deus, né? Exato. E agora eu queria que você compartilhasse um pouquinho, pastor. Eu acho que nós já falamos um pouco, mas queria que você enfatizasse mais, né, de como nós, como cristãos, como igreja, devemos nos posicionar diante de tais profecias, né, e diante dessas conspirações, como você disse aí, e eu também já ouvi isso recentemente, deve ter aí, estão falando de um governo único, uma única moeda, né, já dos 10 chifres, enfim, estão entrando nessas questões todas. Mas como nós, que às vezes estamos tão distantes, né, desses movimentos, dessas conspirações, dessas vãs doutrinas que se levantam, qual é o posicionamento do crente, do cristão verdadeiro, diante dessa falácia toda, dessa conversação toda? Como devemos nos posicionar? Até para orientarmos nossa família, orientarmos os nossos amigos, os nossos familiares. Como devemos nos posicionar? Na verdade, acho que aí, apóstolo, essa acho que vai ser a resposta mais maravilhosa que eu poderia dar. Você tem que estar preparado. A Bíblia diz, livro de Tessalonicenses, a qualquer momento a trombeta pode tocar. Eu tenho que estar preparado. Ah, pastor Renato, mas é que a gente fica tentando achar motivo. A gente quer motivo, a gente quer aquilo que é palpável. Jesus falou, e outra, é tão interessante isso, que tem tanta gente preocupada, desesperada. Pastor Renato, quando Jesus voltará? E ele falou quando ele vai voltar. Quando vocês viverem iguais os dias de Noé. Despreocupado comigo, despreocupado com a vida, colocando a vida no automático, não se preocupando com aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Ou seja, quando tudo estiver bem, eu baterei a porta. E serei igual um ladrão. Ele faz essa referência. O ladrão não fala o dia e a hora, que se você, ele diz bem assim. Inclusive, se você souber o dia e a hora, você vai vigiar a sua casa. Essa palavra ofende muita gente, essa palavra tribula muita gente. Mas Jesus vai voltar numa hora que ninguém espera. Que ninguém sabe quando vai ser. E é isso que perturba as pessoas. Que nem se você dizer assim para mim, nossa, hoje, com todos os sinais que estão acontecendo, esse desespero, amados, Jesus volta quando ninguém estiver esperando. E vai ser pego muita gente de surpresa. O que ele falou para as 10 virgens? Estejam preparadas. E cai naquilo que a gente ministrou esses dias. Não fique negociando com o diabo, que não vai dar tempo de voltar atrás. Não dê o seu óleo para ninguém, porque se você emprestar para alguém, vai faltar para você. Então, a conclusão daquilo que nós podemos entender como coerente é o quê? Esteja preparado. Amém. Porque eu virei como ladrão no dia que ninguém espera. E será iguaizinhos aos dias de Noé. Como é que foi os dias de Noé? Noé construindo a arca, todo mundo zombando dele, levou 100 anos, a turma esqueceu Noé. Aí todo mundo começou a levar a vida, e a vida passando, e a vida foi até o dia que fechou a porta. Até o dia que Deus bateu e falou, Noé, fecha a porta da arca. Dali veio a chuva. Ou seja, é inesperado.
Ninguém sabe. Daquele dia, ninguém sabe. Marcos 13:32. Naquele dia, hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, acho que fica esse alerta para nós de que qual que é a minha preocupação com relação a essa profecia? Esqueça a profecia. Leve uma vida santa. Leve uma vida direita. Endireite a sua vida. Corrija aquilo que está errado. Peça perdão. Como dizer assim? Amém? Um monte de gente falando, um monte de bobeira, um monte de besteira. Tem gente batendo no peito, soltando profecia maluca, dizendo, estou falando hoje, porque daqui a algum tempo, quando acontecer, vocês vão lembrar que eu falei. Ou seja, está se aparecendo. Eu quero aparecer, porque quando acontecer, se acontecer, eu ganho os louros. Se não acontecer, ninguém vai lembrar de mim. Então, acho que tem coisas que a gente precisa começar a parar para pensar um pouquinho. Amém, amém. Acho que essa é a direção. Perfeito. Acho que aqui nós conseguimos dar clareza sobre essa profecia ou essa palavra, tranquilizando o coração dos irmãos, até porque eu gosto muito de que nós possamos olhar para a palavra profética, pastor, como algo que nos edifica, que nos encoraja, que consola o nosso coração. Exato. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz isso, né? Quando ele diz lá, aquele que profetiza faz claramente para o quê? Para a edificação de alguém, para o encorajamento, a admoestação, a consolação. Né? E a gente vê que essa palavra realmente ela vem trazer muito mais confusão, distorções, uma miscelânea de informações contrariando a própria ciência, né? sem coerência na construção da sua fala, com algumas citações ali referenciando as citações bíblicas, mas trazendo também absurdos e heresias a respeito de demônios, velas brancas, entrando na questão muito superficialmente da instituição do papado, enfim, é muito confusa em si mesma. Por isso, eu queria deixar também esse entendimento a todos aqueles que estão conosco, de que quando você tiver uma profecia de Deus, quando você receber uma palavra, julgue a palavra. Analise a palavra, analise antes de tomar qualquer decisão, antes de precipitar, antes de caminhar, correr de um lado para o outro, né? Que essa palavra possa passar por um crivo de análise sua, né? Se ela vai edificar, se ela traz encorajamento, uma admoestação, uma direção de Deus, né? E se ela vai trazer consolo ao teu coração. Então, é muito importante a gente ter essas bases, né, pastor? Para poder caminharmos, porque senão não vamos conseguir caminhar dentro dessa direção de santidade que você falou com muita clareza e com muita procedência. É tempo de se cuidar, é tempo de estar com a lâmpada cheia do Espírito Santo, cheio do óleo do Espírito. Não é tempo de ficar correndo de um lado para outro. Eu vi que está ali, eu vi que está aqui, sai daqui, vai para lá. Não, é tempo de se encher do Espírito, pois eu creio que o Espírito Santo nos dará a capacitação, os dons, a santidade que precisamos e abrirá os nossos ouvidos para ouvir a trombeta no momento certo. Nenhum de nós sabemos, é verdade, mas ele virá, e virá com grande glória, com grande poder, em nome de Jesus. Amém? Pastor Renato, as suas considerações finais, para depois nós fazermos uma oração. Amém? Amém. Na verdade, eu queria deixar apenas um texto, acho que para todos que nos ouvem, é um assunto muito extenso, muito longo, e a gente pegou como um todo. Esqueça essas velas, esqueça esses demônios, esqueça de fechar a sua porta, feche o seu coração para que não entre heresia. E eu quero deixar no seu coração 1 Pedro 1,16, porque está escrito assim: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja,
não tem outro caminho. E também fazendo referência a duas perguntas só que fizeram aqui. Uma foi o Euronildes, se essas profecias têm alguma coisa a ver com o número da besta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O número da besta não tem conta para frente ou para trás. Aquele número foi colocado na palavra porque Cristo assim o quis. Quando nós chegarmos no céu, nós nos encontrarmos lá, vamos perguntar para ele por que é 666. Então, existe muita coisa que acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, mas como referência eu digo, não negocie o seu óleo com ninguém, busque santidade. Aquele que se diz ser santo é mentiroso. Nós buscamos santidade, e é o que Pedro fala aqui na carta de 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Eu acho que essa é a palavra final. Descansa o seu coração. Essa pandemia que está correndo a terra é providência divina, sim. A Bíblia diz que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus queira. Essa é outra coisa, apóstolo, que acho que tem que ficar claro também. O senhor pode enfatizar daqui a pouco, se for possível pelo tempo ou não, mas tem que ficar claro no coração de todo mundo. Sabe? Tudo está no controle de Deus, não é no controle do diabo. Tem muita gente achando assim, não, mas está no controle... Amado, o diabo tem controle de nada. Quem tem controle das coisas é Deus. É Deus quem controla tudo. Está nas mãos dele. Não dê motivo e porta para o diabo abrir. Eu não posso cair nesse erro, que é o que muita gente faz. Então, que essa palavra fique no teu coração, tranquilize o seu coração, não se preocupe com isso e deixe Deus fazer. E tenha discernimento. O que eu posso dizer para você? Busque conhecimento da palavra. Leia a palavra, e aquele que ler a palavra e buscar, Deus vai revelar a você as verdades que ele tem. Ok. Só uma pergunta aqui que a Fátima fez, pastor Renato, que ela fala aqui que se tem a ver com a idolatria, a questão dela citar o papado, se tem com a relação com as questões idólatras de outros, servir a outros deuses. E também tem do Euronildes aqui, que ele fala se essa profecia tem a ver também com o governo, né? Com um só governo, uma só terra, e também com o número da besta. Aí você falou já da besta, mas ele fala também de um só governo. Sim. Como que você vê isso, a questão da idolatria, a questão de um só governo? Nós vamos viver isso, essas conspirações, elas vão se consolidar? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu acho que a pandemia nos trouxe algo muito legal. Nossa, professor, você é louco. Falando biblicamente, amém? A pandemia fez surgir algo muito forte, principalmente na Europa. O governo francês está lutando, sim, para ter domínio sobre a comunidade europeia. Da onde vai sair o anticristo? Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde esse cara sai, de onde esse cara vem. Há muita especulação. Mas a pandemia que nós vivemos, até esquecendo essa profecia, porque ela fala algumas coisas muito perdidas, muito longínquas, mas o que o Leonildo perguntou é uma verdade. É uma pergunta muito legal por causa nesse sentido. A pandemia trouxe a todos nós... Quando que surgiu a OMS? Quando surgiu a ONU? Pós-Segunda Guerra. Se você pegar a história, estudar um pouquinho de história, quando que surgiu a Segunda Guerra? Para que a Alemanha fosse destruída, os Estados Unidos fez um acordo. Eu entro na guerra, ajudo vocês a destruírem essa questão, posso parar essa questão do nazismo, mas eu tomo conta, a partir de agora, da parte financeira do planeta. Isso acontece, isso, independente da Bíblia, isso é história, se você buscar, você vai saber. Por que ela é a maior nação do planeta? Primeiro, porque foram eles que conseguiram parar a Segunda Guerra. E o acordo que eles fizeram com a Europa, e principalmente com o Oriente Médio, aonde está Israel, você pode ver, inclusive, se você pegar o mapa mundo, isso é interessante. Você vai ver que os países do Oriente Médio, eles não são igual ao Brasil, todo quebradinho, são linhas retas. Por quê? Porque o acordo feito na Segunda Guerra foi que os Estados Unidos iriam definir essas questões. Por causa de quê? Combustível. Por que você está dizendo isso, pastor Renato? Porque agora começa a surgir na Europa, com a pandemia, a questão da OMS. Qual foi o maior problema da pandemia? Para, não para, para, não para. E o que aconteceu com a OMS, que está ligada à ONU? Não tem poder aquele negócio. Então, o que está surgindo na Europa? Isso é assunto de todos os dias. Esse assunto foi forte a semana retrasada, a semana passada, estão ligando isso ao que vai acontecer agora em maio.
Está muito forte a questão de que precisamos de um governo global. Esse sim, eu posso dizer para você, biblicamente, é um grande sinal de que Jesus está voltando. Agora, vai ser simples assim? Não. Vai ser de uma hora para outra? Não. Quando vai acontecer? Ninguém sabe. Mas está sendo negociado, sim, em criar coalizões políticas para que haja um governo. Inclusive, o presidente francês falou isso a semana passada. Precisamos ter um governo central para que decida. O Brasil tem que fechar as portas e ninguém pode trabalhar. Então, não é o governo federativo do Brasil que toma a decisão. São eles. Mas isso é algo que está correndo. Então, isso que o Euronildes perguntou, na profecia cita muito vagamente. Mas a pandemia trouxe isso em questão. Um governo global. Todos estariam debaixo deles. Tem alguma coisa a ver com o Código da Besta? Não, tem nada a ver. O Código da Besta é um número, 666, que nós entendemos ser o número do homem. Mas não há referência nenhuma de que por que é 666. Se sabe que é 666, mas não há referência nenhuma. Com relação à idolatria, existe alguma referência com relação à idolatria? Também não. A idolatria surgiu na Idade Média, quando um determinado Papa estava perdendo o poder, não me recordo o nome dele agora, ele é tão famoso, mas fala tanto dele, acabei esquecendo o nome dele. Ele começa a perder poder político e para que ele não perdesse o trono, o que ele faz? A mãe dele enche a cabecinha dele e ele vem com a idolatria. A idolatria surge ali. Só que a idolatria surge como contexto romano ali. Só que a idolatria é muito mais antiga. A gente lembra, por exemplo, no pé do Monte Sinai, que criaram o bezerro de ouro. Então, tem todas aquelas questões de idolatria que já existiam lá atrás, desde o princípio da história. Mas, com relação a essa profecia e com relação à idolatria, todas as vezes que nós falamos do livro de Apocalipse e da volta de Jesus, ele fala de um contexto romano. A igreja, aí você vai falar para mim, mas o que pondera o contexto romano? É a igreja católica. Por isso que o contexto acaba ficando em volta dela. Mas é um contexto romano. E os caras têm muito poder. A Igreja Católica Romana tem muito poder, amado. Muito poder. Tanto que nós temos que lembrar, apóstolo, e não nos esquecer. Itu é considerada a Roma brasileira. Vai vendo. A gente tem mais coisa aqui do que tem em Salvador, do que tem em Olinda, em Recife, do que tem em várias cidades muito mais antigas do que nós. Minas Gerais, as montanhas de Minas Gerais, quem for passear por lá e conhecer as igrejas, tem muitas. Não conseguem bater o que tem em Itu. Ou seja, nós estamos no centro da Roma brasileira. Então, cabe-nos orar e clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia, mas não tem nada a ver com relação à idolatria. Amém, pastor. Então vamos, já temos aqui uma direção, vimos aí que essa pseudo-profecia ou essa palavra liberada há mais de 5 anos, que retomou agora, ela não está fundamentada na palavra de Deus e apresentou uma diversidade de incoerências científicas, coerências com a palavra, com a espiritualidade, mas também fica para nós um alerta de que temos que ter uma vida de santidade, uma vida onde o óleo santo do Senhor tem que estar sobre nós e uma vida realmente voltada para as coisas de Deus, para o conhecimento, para a revelação da palavra do Senhor. E que a palavra de Deus, quando virá, ela virá nos admoestar, nos encorajar, né? E nos edificar para crescimento e fortalecimento da nossa fé cristã e da nossa vida de intimidade com Deus, de aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria, pastor, que você fizesse uma oração, orasse por todas essas famílias que estão conosco, para que eles pudessem receber essa cobertura do Senhor e que nenhuma vã doutrina ou nenhuma ação do inimigo, nenhuma confusão possa alcançar o povo fiel ao Senhor. Amém? Você pode orar Amém. Por nós, pastor? Por favor. Oro sim. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, que o teu nome possa ser engrandecido através da nossa vida, o teu nome possa aparecer e nós possamos simplesmente ser instrumentos na tua mão. Pai, eu te peço nesta noite que a nossa mente seja selada pelo teu Espírito Santo, que não haja enganos, que não haja propensão a fazer aquilo que não é conforme a tua palavra. Cobre a nossa vida, Pai, nesses dias difíceis, do vão engano que este mundo corre
para poder destruir a tua verdade. Eu quero deixar, Deus, agora diante do teu altar a vida de cada um que nos ouve, daqueles que participaram e se colocaram à disposição para aprender em ti. E eu te peço, Deus, que nos traga nesses dias finais, Pai, aquilo que tanto tem nos faltado, a todos nós que nos ouvem, que nos assistem, que nos traga discernimento, Deus, em discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Protege a vida dos teus filhos, cerca a casa de cada um com muralhas de fogo, os teus anjos estejam ao derredor para nos guardar, e conforme diz a tua palavra em João 8,32, nos traga sempre a verdade, Deus, porque a tua palavra diz que aqueles que buscarem a verdade vão conhecer essa verdade e se libertarão. Possamos ser libertos de toda mentira do inimigo, para a graça de ti, Deus, e para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A Fátima está afirmando aqui o que ela quis dizer sobre a idolatria, é que as pessoas, né, por causa da idolatria, as pessoas acabam acreditando, né, nesse tipo de palavra, nesse tipo de profecia. Isso é possível, sim. Eu acho que as pessoas que estão com a mente, né, ligada aí às questões idólatras, acaba buscando caminhos e respostas que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Então, a idolatria, a adoração a deuses pagãos acaba, infelizmente, conduzindo as pessoas a uma credibilidade a palavras de tão grande engano, as pessoas a darem credibilidade a esse tipo de palavra. Então, pode ser, sim, um tipo de influência, né? E por isso nós deixamos aí essa instrução, o pastor Renato leu aqui, orou nesse sentido, inclusive, e declarou que é tempo de discernimento. Então, exato, o que nos livra é ter discernimento de onde estamos caminhando. E quem está envolvido pela idolatria, ele não discerne o que é santo do profano, o que é certo do errado, e aí ele acaba se envolvendo nessas heresias enganosas. exato. Só uma Mas, coisa, apóstolo, que eu queria lembrar, que senão vai acabar passando. Por que surgem essas coisas? Para envergonhar o evangelho. Porque a hora que você for falar de Jesus Cristo para alguém, e você vai dizer isso a ele, esse Deus que você serve, que abençoa a sua vida, que livra você do mal, que te tirou de um Egito podre e trouxe você para a luz, vai voltar para buscar a sua igreja. Aí quando você fala desse ponto, esse tipo de assunto, de profecia, destrói essa questão. Por isso que muita gente hoje já não acredita mais. Então esse tipo de coisa vem para destruir o conhecimento e crer que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Só para lembrar que senão a gente vai passar batido, e muita gente, eu vi aqui agora, pode pensar que assim, mas por que surge isso? Para envergonhar o evangelho e para tirar a credibilidade do evangelho. Porque a hora que você lê aquilo, você fala, mesmo tanta gente fala, mas não acontece. é verdade, é verdade. É uma misericórdia, né? Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, e que nós também possamos fazer a nossa parte de sempre buscar direção pelo Espírito e buscarmos a leitura da palavra de Deus, buscarmos o conhecimento que vem de Deus. Amém? Irmãos, Amém. muito obrigado pela participação de todos vocês, pelas perguntas. Obrigado por vocês estarem conosco nesse tempo. Foi um tempo maravilhoso, de um ensinamento fantástico. Amanhã, esse mesmo horário. Precisaríamos marcar mais, falar sobre a volta de Cristo. Podemos marcar um dia para falar sobre isso. Diante de todo o conhecimento que Deus tem dado a você, pastor, muito obrigado pela sua participação, seu envolvimento. E amanhã nós temos uma nova live. Amanhã vamos estar falando sobre a pandemia, né, e os efeitos da pandemia na sua mente, na sua vida psicológica, né? Então, a pandemia e os efeitos mentais que ela pode trazer. Então, amanhã também vai ser um bate-papo muito legal, também às 21 horas. Vamos começar aqui esse bate-papo, que vai ser muito interessante. A verdade é que quanto mais conhecimento nós tivermos sobre o que estamos vivendo nesse momento, mais forte nós seremos para superá-lo. Então, amanhã vai ser um papo bem psicológico aqui, né? Um papo bem voltado para as questões mentais, emocionais, né? Síndrome de pânico, ansiedade generalizada, tudo que está ocorrendo hoje aí dentro das famílias, nos seus lares. E amanhã a gente vai tentar aí juntos trazer uma clareza ao teu coração
e a tua família. Então, se você conhece alguém, querido, que tem vivido esse momento de pânico, de desespero, de medo, convide para participar conosco amanhã, às 21 horas, estaremos aqui no Facebook, né, com a Igreja Comunidade, eu e o pastor Renato, batendo um papo e trazendo algumas direções e orientações para que você possa se fortalecer mentalmente e assim superar, né, esse momento de pandemia. Amém? Amados, obrigado, Deus abençoe a todos. Pastor Renato, uma saudação final. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja na casa de cada um. Buscai ser santo, porque o nosso Deus é santo. Fiquem na paz, amados. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Fiquem na graça, na paz do Senhor, né? E até amanhã às 21 horas estaremos todos juntos aí para bater um papo legal nesse tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, queridos. Beleza, já encerrei, já? Amém. Amém. Estava tentando encerrar aqui, não estava sabendo como fazer. Não, enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui esperando. Na hora que o senhor deu o ok aí, né, deu a final, eu também já apertei o botão. Maravilha. Vou parar a Leandro, gravação. obrigado. Obrigado aí por Amém. participar conosco.